Nós estamos vivendo momentos de grande preocupação, momentos de debate intenso e momentos de grande apreensão. Em todo o Brasil, o número de brasileiros que questiona parlamentares acerca do processo de impeachment cresce a cada dia. No meu estado, Santa Catarina, onde a candidata Dilma Rousseff teve uma votação insignificante no segundo turno, o número de eleitores, de cidadãos que diariamente nos abordam e perguntam a respeito do trâmite do processo de impeachment é muito grande. Não há mais condições para que nós, senadores, para que deputados federais, consigamos transitar nas ruas das nossas cidades, consigamos desenvolver qualquer trabalho, discutir qualquer assunto, sem que tenhamos que dar explicações a respeito desse assunto. Aqui mesmo no Senado, na manhã de hoje, eu conversava com senadores que integram a base do governo e pude constatar que mesmo os senadores que integram a base do governo têm essa preocupação e são abordados a cada minuto, a cada hora, por mais e mais cidadãos brasileiros que questionam a respeito do momento que o Brasil vive e do encaminhamento que será dado. Muito embora os brasileiros saibam que a primeira decisão cabe à Câmara dos Deputados, inicialmente pela comissão lá instalada e depois pelo plenário, é possível compreender, senador Aloísio, que os brasileiros perguntem aos senadores que ainda não votaram e não vão votar no primeiro momento, qual a opinião de cada um a respeito da matéria. E certamente os brasileiros o fazem também para prefeitos, para vereadores, para governadores, para secretários de Estado, para todos, enfim. Por quê? Porque esta é a matéria que toma conta da agenda nacional hoje. Mas é preciso que alguém dê uma explicação um pouco mais detalhada a respeito de determinados assuntos e de determinadas questões que estão presentes no processo de impeachment. E me permitam, Vossas Excelências, com muita humildade, aqui tentar explicar, não a este plenário, que conhece com profundidade o tema, mas a todos os brasileiros que assistem à TV Senado neste momento, e também me valendo da condição de contador e de auditor, que, sem dúvidas e sem nenhuma dúvida, o processo de impeachment deve ser implantado para que possa ser feito o julgamento dos atos da Presidente da República classificados como crime de responsabilidade. Se não, vejamos, senador Zé Agripino, um banco, qualquer banco que nós tenhamos no país, se ele tiver créditos a receber de seus clientes e não cobrar estes créditos ou não executar o devedor, este banco estará impondo aos seus acionistas um prejuízo, como estará colocando em risco o próprio mercado financeiro, já que ele não consegue receber os seus créditos. Neste caso, o Banco Central do Brasil existe e tem a incumbência legal, como órgão fiscalizador, de chamar aquele banco, de auditar aquele banco, de punir aquele banco, de exigir até a intervenção naquele banco, se for o caso. E não é apenas em banco privado, não. O Banco Central tem essa atribuição, inclusive, junto aos bancos públicos e estatais. Ora, se em 2014 o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal fizeram pagamentos de programas sociais do governo e não foram ao governo cobrar a conta, ou se foram, não conseguiram cobrá-la, é óbvio que os dirigentes daqueles bancos cometeram um ato de improbidade, um ato de irresponsabilidade de gestão.
assim como o Banco Central do Brasil também deixou de cumprir o seu papel, não auditando, não fiscalizando permanentemente aqueles bancos, exigindo que eles tomassem providências contra o devedor, no caso, o governo federal. Em seguida, ouço os apartes que me estão sendo solicitados. Só peço para concluir esse raciocínio. Se os bancos nada fizeram porque eram e são estatais e sua diretoria nomeada politicamente, e eu falo do Banco Central, falo do Banco Brasil e falo da Caixa em especial, é óbvio que nós temos instalado no governo um sistema, uma mecânica, uma organização que faz uso indevido do dinheiro dos clientes do Banco do Brasil, dos acionistas do Banco do Brasil, dos correntistas do Fundo de Garantia, que são os trabalhadores brasileiros, porque o dinheiro do Fundo de Garantia não pertence ao governo federal e não pertence a nenhum governo, ele é propriedade dos trabalhadores. E por isso mesmo há, sem dúvida nenhuma, algo que nós temos que classificar como crime de responsabilidade, praticado, executado, realizado e comprovado. E este crime de responsabilidade precisa merecer julgamento para que o Congresso Nacional, o Senado da República, não sejam coniventes com a sua prática e sua realização. Ouço inicialmente o senador Zé Agripino e depois o senador José Medeiros. Senador Paulo Bauer. Depois Lindbergh. Vossa Excelência, com pragmatismo e com didatismo, coloca a posição do Banco Central, que é o guardião das contas, com relação à questão das pedaladas fiscais e à prática do crime de responsabilidade. Deixa eu agregar, por favor, politicamente, dados decorrentes de atividade do Banco Central. No meu estado, o Banco do Rio Grande do Norte foi fechado. Como no Brasil inteiro, Vossa Excelência se lembra, foram fechados vários bancos estaduais. Por determinação de quem? Do Banco Central. Eu, como governador, quando assumi o segundo governo, eu encontrei o Banderne fechado. E eu fui inúmeras vezes ao Banco Central. O presidente era Francisco Gro. Tentar reabrir o banco. E as explicações que me davam e as justificativas é que tinham transformado o Banco do Estado do Rio Grande do Norte, como outros bancos estaduais que foram fechados, como caixas onde os estados iam buscar o dinheiro que não tinham. Qual foi a penalidade? Fechar. Cortar o mal pela raiz. Fechou os bancos, acabou com a possibilidade. Agora, Vossa Excelência, imagine fechar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Seria a penalidade correspondente, seria pela prática da penalidade que o Tribunal de Contas da União analisou e por unanimidade condenou. Eu acho incrível os governistas discutirem essa questão. O Tribunal de Contas da União analisou este assunto e por unanimidade condenou as contas, reprovou as contas da presidente. Vossa Excelência quer ver outra digital a mais? A luta que foi, Vossa Excelência, eu, todos os oposicionistas, em trabalhar pela não aprovação de um projeto vergonhoso que o governo, com a sua maioria, forçou a aprovação. A revisão do superávit primário para apagar a cena do crime, para retirar a digital da prática do crime de responsabilidade pelo alcance que havia sido feito ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. Foi aprovado sob a responsabilidade deles. Agora ficou o número. Ninguém aprova um fato e apaga o número. Qual foi o déficit orçamentário exibido pelo governo em seguida? 30 bilhões para 2015. Qual é o déficit que vai ser exibido no final de 2016? 100 bilhões. Decorrente de quê? Das pedaladas fiscais. Evidentemente que das pedaladas. E dizer que não fez pedalada, que outros governos fizeram. Quem teve alcance sobre o Tesouro, sobre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, condenado pelo TCU por unanimidade, foi o governo da presidente Dilma. De resto, é conversa fiada e Vossa Excelência vem, com didatismo, falar exatamente a questão.
onde o Banco Central meteu o bedelho, como deveria tê-lo feito, para mostrar a prática do dolo. Cumprimento a Vossa Excelência pela oportunidade que dá à Casa de ouvir as argumentações de Vossa Excelência e permitir que eu emita essa modéstia argumentação com dados, fatos, circunstâncias e números. Eu conheço fatos semelhantes ao que Vossa Excelência relatou e que aconteceram no Rio Grande do Norte, e por isso mesmo digo que o Banco Central deixou de fazer o dever de casa quando bancos estatais, no caso Banco Brasil e Caixa Econômica, foram usados para dar suporte a ações governamentais que não teriam sido cumpridas com os recursos que o Tesouro do Estado não dispunha. Ouço com prazer o senador José Medeiros, que me pede uma parte, peço à presidência que seja também condescendente conosco. Concede uma parte também, Muito senador. obrigado pela parte, senador Paulo Bauer. Lhe parabenizar e só também para informar que, da mesma forma que o TCU entendeu, da mesma forma que Vossa Excelência entendeu, da mesma forma que o procurador que esteve lá na CAI, que trabalha lá no TCU também, disse que não houve pedaladas em governos anteriores. Essa falácia acabou sendo dita tantas vezes aqui que acabaram muitos até da oposição acreditando que tinha havido pedaladas em outros governos. Não houve. Isso está bem claro no próprio entendimento do TCU. Agora, também a Câmara acaba de anunciar agora o relator da comissão, após o governo ter direito ao princípio do contraditório, após todas as 10 sessões, acaba de apresentar o relatório e o parecer também é pelo esse mesmo entendimento de que houve cometimento de crime e, portanto, agora vai a plenário com o entendimento da comissão do impeachment, obviamente, se aprovado ali pela comissão. Mas só para dizer que Vossa Excelência está na linha do TCU e na linha de muitos que entendem que houve, sim, crime de responsabilidade por parte da Presidente da República. Agradeço a Vossa Excelência e devo até mencionar, antes de ouvir os demais que solicitaram a partes, que a Folha de São Paulo de hoje, por exemplo, faz uma matéria muito ampla, onde analisa a questão da pedalada fiscal. E a situação nesta casa, os senadores que integram as bancadas do governo, têm falado com insistência e até com razão que este procedimento já existiu em outros governos, que esse procedimento existe em governos estaduais. E eu devo dizer, como contador que sou, que de fato isto é uma realidade. Porque quando um banco incumbido do pagamento de um benefício social faz diariamente o pagamento na boca do caixa para quem é beneficiário, é óbvio que o banco não consegue, e quem entende um pouquinho só de contabilidade e de gestão financeira deve concordar comigo, que não há como encerrar a conta no dia 31 de dezembro, atravessar a rua e ir no Tesouro Nacional e pedir que ele quite o débito relativo àquele mês. Sempre vai existir uma conta do mês de dezembro para ser paga em janeiro. É natural, é um procedimento habitual e aceito contabilmente na administração pública como na administração privada, até porque é possível e se dá o tempo de 3, 4 meses para fechamento de balanços, exatamente para que o devedor lance quanto deve e o credor lance quanto teve para receber. Essa matemática tem que bater. O que nós estranhamos é que o balanço do Banco Brasil do dia 31 de dezembro diz que o banco tem para receber, a Caixa Econômica diz que tem para receber, o Fundo de Garantia diz que tem para receber, mas o Tesouro da República não diz que tem que pagar. Não fecha. E pior, não estamos falando só dos valores de dezembro, estamos falando de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses. Portanto, durante 5 meses, ao final de cada mês, o banco que tinha haver do governo não cobrou, ou o governo não pagou. Mas pior do que isso é que o governo não reconheceu. Tudo isso nós compreendemos. Se deu por causa das eleições. Nas eleições, a presidente Dilma precisava dizer que tudo estava em dia.
e disse. Talvez ela tenha até sido mal informada, mas se foi mal informada é porque tinha uma equipe que não era da sua confiança ou não merecia a sua confiança. De qualquer forma, já vou ouvi-lo, senador Lindenberg, de qualquer forma, eu estou aqui fazendo uma análise técnica. Eu não estou aqui movido pela paixão política. Eu preciso esclarecer os eleitores e os cidadãos brasileiros o que é efetivamente o problema da pedalada fiscal, o que é a contabilidade pública, o que é crédito e débito, o que é que está acontecendo, porque o cidadão, o trabalhador, a dona de casa não conseguem compreender. E a nossa decisão, finalmente, ela obviamente será política, porque o processo de impeachment é um processo político que se baseia em dados, em fatos reais, jurídicos, financeiros, contábeis e administrativos. Se a maioria considerar que a presidente merece o perdão e merece continuar no mandato, a democracia vai ser feita. Se a maioria entender que não, acaba o mandato dela. Portanto, eu não estou aqui nem apaixonado e nem com raiva. Eu estou fazendo uma análise absolutamente técnica e ouço com muito prazer o senador Lindenberg. Senador Paulo Bauer, sobre a questão das ditas pedaladas, é importante que se saiba que em todo ano, no final do exercício financeiro, o governo pagou mais aos bancos. Em alguns meses houve atraso. É assim, eu tenho falado que isso não é operação de crédito. É a mesma coisa que uma pessoa que paga um aluguel e atrasa o pagamento do aluguel. Ao atrasar o pagamento do aluguel, não quer dizer que ele tem ali uma operação de crédito. Agora, eu fico impressionado, o senador Agripino falou, e Vossa Excelência também falou de eleições, e o senador Agripino disse, o TCU rejeitou as contas. Eu fico impressionado com o nível de desinformação que existe no Senado Federal. Porque é preciso que os senhores, todos nós, leiamos a peça. Na verdade, estamos tratando apenas de 2015. Então, senador Paulo Bauer, no pedido não tem nada de 2014, o presidente não acolheu. Aí, qual é o pedido das pedaladas de 2015? Só tem um fato, porque para ser crime tem que ter fato, tem que ter dolo, participação da presidente. Sabe qual é o fato de pedaladas? É o Plano Safra. Só isso. Nas tidas pedaladas, é o Plano Safra. E o que acontece no Plano Safra? Não é um plano que a presidenta Dilma tem participação dela. Existe uma lei, e o Banco do Brasil oferece créditos agrícolas e de 6 em 6 meses há uma contabilidade que o governo tem que pagar ao Banco do Brasil, porque aquilo não é imediato. Não é na hora que o cara desembolsa o dinheiro, é quando ele começa a pagar. Então, em cima desse prazo de 6 meses do Plano Safra, é só essa acusação. É que estão querendo afastar uma presidenta. E o outro ponto, o que é? Eu já tenho falado tanto sobre isso, mas estou querendo repetir, porque é impressionante. Os argumentos têm que valer. São 6 decretos suplementares assinados pela presidenta da República, no momento em que houve mudança de meta de superávit primário. Senador Paulo Bauer, todos os governadores mudaram a meta de superávit primário. Esse crédito suplementar, decreto de crédito suplementar, não significa mais gasto. Não é mais gasto. É remanejamento interno das rubricas. Porque o que determina o controle de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, é o artigo 9º. São os decretos de contingenciamento. O ministro Nelson Barbosa foi muito feliz. É como se a pessoa tivesse indo para o supermercado com R$100 no bolso. Aquele é o decreto de contingenciamento. Daqueles R$100, você pode modificar. Em vez de comprar 2 quilos de açúcar, pode comprar 1 quilo de açúcar e 1 quilo de arroz. Agora, tem um teto ali que está limitado. Então, veja bem, se é para levar isso a sério, a gente tem que afastar todos os governadores. O fato, senador, é que não existe crime de responsabilidade. Os senhores estão entrando numa barca furada, por isso que é golpe o que está acontecendo aqui no país. Então, os senhores querem afastar uma presidenta da República, porque editou decreto de crédito suplementar, que eu volto a dizer, não aumentou o gasto. Eu acho isso aqui um absurdo por completo. E é por isso que estou fazendo uma parte a Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e devo informar que sobre o decreto de suplementação eu volto a falar na próxima oportunidade.
Eu quero aqui, pedagogicamente, falar sobre cada fato. E eu quero deixar muito claro que a pedalada fiscal existiu, a sociedade quer saber o que é isso, quer compreender isso, e a única justificativa que a gente encontra e vê dos senadores e da base do governo é a de que isso aconteceu em 2015 e que os governadores também fizeram e que no governo do Fernando Henrique também se fez. Quer dizer, não é por aí que nós temos que encaminhar a questão. Nós temos que primeiro entender, existiu ou não existiu no ano de 2015? Quanto foi? Por que foi feito? Quem é responsável pela sua realização? Depois nós podemos avançar no debate sobre o presidente. Eu devo ouvir inicialmente o senador Aloysio e em seguida Vossa Excelência, o senador Ricardo, a senadora Gleisi, o senador Moca, também o senador Cássio me pediram a parte. Mas ouço primeiro o senador Aloysio. Com muito prazer. Senador, em primeiro lugar eu quero dizer que o fato de que Pois não, senador Aloysio. Crimes de responsabilidade cometidos antes do exercício desse mandato presidencial devam ser absolvidos por decurso do prazo é algo absolutamente fora de propósito, especialmente quando nós temos a regra da reeleição. Senão, nós poderíamos, alguém que vai ser reeleito, para se reeleger, mete o pé na jaca, como se diz vulgarmente, e aí obter o resultado que quer com a reeleição. Então, isso, no meu entender, é um argumento de uma miserabilidade eleitoral, intelectual e política que não merece, no meu entender, consideração. Agora, o fato é que estes 6 decretos não numerados geraram, sim, um aumento de despesa sem que fonte de financiamento disponível pudesse autorizar a sua emissão sem autorização legislativa. Se nós compararmos aquilo que, nesses decretos, corresponderam a valores que corresponderam à anulação de dotações orçamentárias de um lado, e de outro lado a soma do superávit financeiro e do excesso de arrecadação, nós veremos que o governo editou decretos, o governo não, a presidente Dilma, porque decreto é o ato privativo do presidente da República, editou decreto sob uma base que excedia aquilo que a anulação das dotações orçamentárias permitia. Então, houve efetivamente um acréscimo de despesa nesses decretos, um acréscimo da despesa, um aumento de déficit, portanto, porque não havia cobertura orçamentária para isso, de mais de 2 bilhões de reais, coisa de uns vários Fiat Elbas aí enfileirados, né? Então, eu quero dizer que há sim, nesses 6 decretos não numerados, houve aumento de despesa sem o suporte da lei orçamentária e sem tampouco autorização legislativa. Agora, quanto a governadores, eu só quero fazer um parênteses. Em relação ao governador Geraldo Alckmin, que editou 31 decretos, ele os editou exatamente para manter a meta de superávit primário. É exatamente por isso. Vossa Excelência está equivocado, ele mudou a meta. Não, que aumentou. É a situação idêntica da Dilma. Não, é muito diferente, muito diferente. Foram decretos que resultaram da necessidade de ir liberando aos poucos recursos que haviam sido contingenciados e que só foram liberados à medida em que outras despesas fossem canceladas dentro do mesmo órgão do governo. Então, não houve nenhum aumento de gasto público com o governador Geraldo. Pelo contrário, o governo de São Paulo foi absolutamente rigoroso no cumprimento da lei e não fez com o governo federal, com o apoio da sua base parlamentar, mudança da lei mudança do superávit depois do crime cometido. Fez, senador Luiz. Fez, senador Luiz. Senador Aloysio, e peço ao senador Lindenberg que seja compreensível, porque eu quero ouvir os demais senadores que solicitaram a parte inicialmente. Eu só peço para colaborar, que como tem vários colegas para a parte, que seja um pouco objetivo para que eu possa dar sequência à lista de oradores, que é longa. Pois não. Ouço o senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, o senador Lindenberg não vai poder se valer do artigo 14, porque eu vou citá-lo. Mas vou citá-lo numa parte a Vossa Excelência, então ele não pode pedir a Vossa Excelência.
Não. Mas, na verdade, é o seguinte, essa ladainha do senador Lindenberg, essa música de uma nota só não convence ninguém, nem a ele próprio, senhor presidente. Ele se vale de um trecho da Constituição, senhor presidente, que é o seguinte: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Isso foi escrito antes da reeleição. Se significar que ela não tem responsabilidade pelo que fez em 2014, o país está exposto a todos os riscos, porque basta chutar o pau da barraca no último ano do governo para ter mais um mandato. Senador Lindenberg, o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, senador Paulo Bauer, informa que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O dispositivo não trata de atos funcionais ou administrativos políticos. O que o artigo 86, parágrafo 4, refere ao presidente da República é a imunidade temporária à persecução penal relacionada a crimes não funcionais praticados no uso do mandato. Então, ele faz, me perdoe Vossa Excelência, Lindenberg, senador Lindenberg, faz uma confusão de modo a criar um campo difuso. Há inúmeras jurisprudências no Supremo Tribunal Federal interpretando esse artigo que está na premissa e na preliminar do senador Lindenberg, que é uma premissa falsa. Essa premissa não se sustenta, ou seja, daqui para frente está decretado: qualquer governante pode praticar, no último ano do seu governo, qualquer tipo de ato. Pode violentar a Constituição, vale tudo, porque ele não tem como ser punido e alcançado pela lei. Ora, não é possível, senhor presidente, não é possível, senador Paulo Bauer, que nós possamos assistir uma cena surreal como esta. Isto é primitivo demais, é estimular. Sim, porque se a presidente Dilma pode, os governadores podem, os prefeitos podem, e nós estamos caminhando a passos largos para a barbárie. Nós estamos caminhando a passos largos para um ambiente de todos contra todos, porque vale tudo. É disso que se trata e é isso, infelizmente e lamentavelmente, que defende nesta casa o senador Lindenberg, representante do importante estado do Rio de Janeiro. Agradeço, Vossa Excelência. Peço à presidência só mais alguns minutos para poder ouvir a senadora Gleisi Hoffmann e depois, para encerrar os pedidos de aparte, o senador Cássio Cunha Lima. Concedo o aparte à nobre senadora do Paraná, Gleisi Hoffmann, pedindo à presidência. Obrigada, senador Paulo Bauer. Eu apenas queria contribuir com o discurso de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é contador, está colocando uma situação que envolve aí o Banco do Brasil como prestador de serviço da União. Porque é importante deixar claro para o plenário da Casa que o único fato mencionado na denúncia apresentada à Câmara para o impeachment de pedalada fiscal foi essa operação do Banco do Brasil, porque nenhuma outra tem caracterização contábil. Por que essa foi colocada? Porque a contabilidade do Banco do Brasil para o Plano Safra, ela é diferenciada. A metodologia para apuração do saldo a ser pago pelo regime de competência é definido em portaria e é semestral. Portanto, é diferente das demais formas de contabilizar. E é um regime de competência e os saldos a serem repassados pela União são apurados no momento da concessão da subvenção e não do seu pagamento. Por isso, estavam registrados na contabilidade do banco. Agora, eu devo dizer que essa subvenção, essa serviço que o banco presta à União é para garantir o Plano Safra.
Então, qual é o pagamento que tem embutido nisso? Equalização de juros, garantia de preço mínimo. Nem sempre são despesas corretamente previstas, que você consegue calcular com precisão para fazer o pagamento na data certa. E isso não aconteceu só no governo da presidenta Dilma, foi no governo do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique. Nós sempre tivemos esse tipo de serviço prestado pelo Banco do Brasil. Então, isso é a única coisa que está no pedido de impeachment, não tem nenhum outro, tanto que o presidente da Câmara, que gosta de fazer todas as manobras para tentar empichar a presidenta da República, não recebeu as ditas pedaladas como um fato objetivo para o impeachment. E, além do mais, essa situação do Plano Safra, que envolve o Banco do Brasil, ela tem um rito próprio, que é definido pela Lei 8.427 de 1992, artigo 3º. Essa lei criou o Plano Safra e ela diz como o Plano Safra tem que ser operacionalizado. E no artigo 3º, ela estabelece que a competência para a regulamentação, gestão e execução do Plano Safra é do Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi depois incluído com a sua criação em 2003. Então, não tem ato da Presidência da República aqui. Por isso que é importante deixar claro. Então, nós estamos falando de uma única situação, que é essa situação envolvendo o Banco do Brasil, que consta como exemplo no pedido de impeachment e que tem essas características diferenciadas e que é praticada desde 1992, por definição da Lei 8.427. Então, eu queria deixar claro que, como Vossa Excelência está fazendo uma exposição técnica, eu também queria dar uma colaboração técnica à sua exposição. Agradeço a Vossa Excelência e ouço com prazer a palavra do líder da minha bancada, senador Paulo Bauer. Cássio Cunha Lima. Senador Paulo Bauer, Vossa Excelência não vai se esquecer do amigo. Não, absolutamente. Vossa Excelência será o próximo. Apenas contribuindo com o pronunciamento de Vossa Excelência, lembrar duas questões que julgo importantíssimas sobre a argumentação frágil que atos praticados em mandatos anteriores não podem ser utilizados para contaminar, assim digamos, um mandato seguinte pós-reeleição. Esta afirmação não tem nenhum fundamento, nenhuma base na jurisprudência do Brasil. Lembremos que não é a primeira vez que estamos discutindo, o Supremo já decidiu sobre isso, em vários casos, é porque o Vossa Excelência esquece que Vossa Excelência esquece que a Federação Brasileira é formada pela União por estados e municípios e que, portanto, já há decisões firmadas em relação a prefeitos e governadores. E a jurisprudência do nosso país é farta, absolutamente farta, consolidada, sólida, no que diz respeito à continuidade das ações. A Constituição tem uma omissão, talvez, e pode ser interpretada por analogia simples, porque quando o Constituinte de 88 a escreveu, não havia o requisito, o instituto da reeleição. É por isso. Mas essa lacuna, senador Bauer, já foi suprida pela jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do STJ, em milhares de decisões. Eu não estou falando de dezenas nem centenas, não, são milhares de decisões que já foram tomadas nessa direção. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito à execução orçamentária. Eu falava sobre esse ponto numa parte anterior, quando o setor público, diferentemente do setor privado, onde no segmento privado o orçamento é apenas uma peça contábil, no setor público nós estamos tratando de uma lei. E a execução dessa lei tem que ser acompanhada para e passo. Não pode, como tentou fazer com uma criatividade extraordinária o ministro Nelson Barbosa, dizer que a execução orçamentária é acompanhada anualmente e que, ao final do exercício, o governo federal constatou que não iria cumprir o superávit e aí mandou o PLN 5 para revogar as metas fiscais,
quando, na verdade, sabe o senhor ministro que no setor público, por força de lei, nós temos que fazer o acompanhamento da execução orçamentária trimestralmente. Inclusive, existe um instrumento próprio para isso, com um nome muito próprio para a Caldra, que é o REU, só que é o REU com O e não com U, que é o Relatório de Execução Orçamentária, que serve exatamente para que o gestor público acompanhe a cada trimestre a quantas andas a execução do orçamento. Portanto, não há como se alegar desconhecimento, muito menos surpresa. Surprise! Oh, estou surpreso! Não conseguimos atingir o superávit, que surpresa! Vejam só, vamos mandar então para o Congresso Nacional uma lei porque fomos surpreendidos porque o superávit não foi atingido. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. O PLN 5 foi enviado para limpar a cena do crime. O crime já tinha sido consumado porque é do conhecimento do gestor público a execução orçamentária, no mínimo a cada trimestre. E a lei só permitia, pelo artigo 4º, a suplementação na hipótese do superávit primário. Portanto, com a apresentação dos relatórios parciais, que servem como balancetes, falo para um contador, e não se constatava, já àquela altura, os superávites, qual a conclusão óbvia, direta? Os decretos são ilegais. Os decretos ferem a lei orçamentária. E quem fere a lei orçamentária, crime de responsabilidade. Impeachment já. Tchau e bênção. Agradeço, senador Cássio Cunha Lima. Ouço o senador, última a parte, senador Valdemir Motta. Eu vou ser bem objetivo. Senador Paulo Bauer, veio numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, entre vários, o cidadão de nome Júlio Marcelo, se não me falha a memória. Ele é procurador do Ministério Público, procurador de Justiça, portanto, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. E ele veio falar sobre isso. E aí, corroborando o que o líder do PSDB disse, ele falou exatamente desse réu que é o acompanhamento. E ele rechaçou quando senadores da situação disseram que tinha já ocorrido em outros governos. Ele puxou um diagrama, um gráfico, e mostrou que o tempo era tempo de uma semana no máximo. Os valores eram irrisórios. E que no governo da presidente Dilma ficou 9 meses sem fazer o acerto de contas. Valores que ultrapassaram, com certeza, a 60 bilhões de reais. Então, ele, como representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, foi ele que orientou o parecer. E as notas taquigráficas estão aí, na Comissão de Assuntos Econômicos. E esse membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, fez questão de dizer que ele está lá há não sei quanto tempo e que ele nunca tinha visto nada parecido e que aquilo não poderia acontecer. É uma parte que queria dar a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço à senadora Gleisi, ao senador Cássio. Todos, sem dúvida nenhuma, contribuíram com o meu pronunciamento de forma muito substancial. E devo dizer a Vossas Excelências, nós temos que discutir este tema com lucidez, com serenidade, absolutamente com profundidade, para que nós possamos tomar a decisão certa. Eu não tenho dúvidas de que a Câmara dos Deputados vai acolher o pedido de impeachment. Pelo que se vê, pelo que se sabe, mesmo as movimentações do governo para impedir isso não vão evitar que ela aconteça. Aí virá para o Senado. Aqui no Senado, senador Cássio, eu espero poder contribuir muito na análise técnica da matéria.
e como a análise técnica vai ser fundamental para a decisão política, eu quero crer que nós tenhamos aqui a responsabilidade de decidir quanto aos destinos do Brasil. E o destino do Brasil não é mais uma eleição, não é uma eleição geral, não é renúncia de ninguém. O destino do Brasil está em cumprir a lei, em respeitar a Constituição, em fazer com que a verdade seja a nossa linha de orientação. Não adianta nós ficarmos buscando subterfúgios, e aí eu tenho certeza nós estaremos dando uma grande contribuição para o país. Agradeço ao presidente adicionais para que eu pudesse concluir meu pronunciamento e ouvir tantos apartes que aqui foram muito importantes, tenho certeza, para que a população brasileira possa conhecer mais e melhor a realidade, a verdade e os fatos que hoje preocupam o país. E aproveito para saudar e cumprimentar o senador Valadares, que é aniversariante do dia e que nem me pediu a parte para não merecer o aplauso de todos. Muito obrigado.